Olá pessoal, vamos começar aí nossa primeira aula de funções, né? Uma revisão bem básica de funções. Vocês já deveriam ter visto boa parte desse conteúdo aí no ensino médio, né? Eu vou reforçar alguns pontos aí que eu acho que são bem importantes para o nosso curso de cálculo 1. Vocês vão ver que funções é um negócio muito importante. Está aí, vai aparecer ao longo de todo o curso de cálculo 1, a gente vai falar de funções, né? Calcule o limite da função, derive a função, encontre a reta tangente da função num ponto tal. Calcule o valor da área abaixo da função, né? Integre a função. Vai sempre falar de funções. Não só em cálculo 1, como cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4. Aqui em cálculo 1 a gente vai trabalhar só com funções de uma variável real, né? E é só variável real, números reais. A gente não vai trabalhar com funções que retornam um valor para a gente complexo, por exemplo. Não, nesse curso aqui não existe raiz quadrada de número negativo, por exemplo, né? Então, quem não está muito familiarizado com funções, né, dá uma revisada aí no livro de ensino médio, no livro do Stuart que eu recomendei aí no plano de curso do nosso curso, né? No primeiro capítulo, que é os slides que a gente vai seguir aqui para essa revisão, ele faz uma revisão muito boa de funções. Vocês podem também dar uma olhada nesse livro, né? Ou qualquer outro livro que contenha o assunto de funções, né? Eu separei aqui um tema bem atual, que é, por exemplo, o número de casos de pessoas contaminadas por Covid-19, né? No caso aqui, a média móvel de 14 dias, né? Se você quer saber a média móvel do dia atual, você soma os 14 dias anteriores, incluindo que você quer calcular o valor, divide por 14, você vai ter o valor médio de contaminação por Covid, né? Aqui é exatamente uma função, né? Você vê que essa linha mais contínua aqui é uma função de uma variável real. Que variável real é essa? É a variável independente que está aqui no eixo horizontal, que é o dia, né? Dia 9 de setembro, dia 1 de setembro de 2020. Quantas pessoas se contaminaram? Você rebate aqui, ó, até chegar aqui e olha o lado de cá. 40 mil, né? O eixo Y aqui, o eixo vertical, né, é o nosso número de casos de pessoas contaminadas, né? Então, isso aí é uma função de uma variável real. Esse tipo de função que a gente vai trabalhar, né? Vamos seguir aí agora os livros, o slide do livro do Stuart, né? Aqui, por exemplo, é um caso aí de em que até na natureza você pode fazer analogias com funções, né? Função constante, você vê aqui que não tem variação no chifre do boi, né? Uma parábola, x ao quadrado, né? Cosseno, x ao cubo, né? Aqui o diagrama de flecha que vocês devem ter visto aí no ensino médio, né? Vamos ver aí algumas maneiras de representar funções também, né? Aí, um primeiro exemplo é a área de um círculo, né? Todo mundo sabe que depende do raio, né? Por exemplo, aqui, ó, um círculo aqui desse tamanho, tem esse raio aqui, né? Já esse outro círculo aqui, um pouco maior, tem esse raio aqui um pouco maior também. Então, dependendo do raio, né, a área do círculo é maior ou menor. Ou seja, a área do círculo é uma função que depende do raio. O raio é a variável independente e o A é a nossa variável dependente, é a nossa função, né? Um exemplo aí de função. Outro exemplo é a quantidade de população humana no mundo, né, em função do tempo t, né? No caso, o tempo vai ser o número de anos aqui, né? De 1900 até 2010, pulando de 10 em 10, né? Então, em 1900, você tinha 1 bilhão 650 milhões de pessoas no mundo, né? Em 2010, 6 bilhões 870 milhões de pessoas, né? Uma tabela. Com essa tabela aqui, essa tabela aqui é uma função, né? Você consegue fazer a representação dessa tabela aqui como uma função tranquilamente, né? O número de pessoas no ano de 1950, né? A gente vai representar assim. Vai olhar a tabela, 1950 está aqui. 2 bilhões 560 milhões de pessoas. Esse símbolo aqui é para dizer que é aproximadamente, né? Então, tabela é outra forma de a gente representar uma função. Outro tipo de representação é o custo, outro exemplo no caso, né? O custo de enviar um envelope, né, depende do peso do envelope, né? Essa função aqui, C maiúsculo, é a nossa função, que vai ser a empresa lá que envia os envelopes que vai
definir qual vai ser a lei de formação dessa função C, né? Qual vai ser os valores em unidades monetárias para calcular o custo de envio de acordo com o peso do envelope, né? Essa fórmula é a empresa que gera aí. Outro exemplo é a aceleração vertical do solo, medida por um sismógrafo, né? Um equipamento que mede essa aceleração aí ao longo do tempo t minúsculo, né? T é a variável independente, que vai estar no eixo horizontal, né? E a variável A, que é a nossa função, vai estar no eixo vertical, né? Vai medir aí as oscilações aí da aceleração do sismógrafo durante esse terremoto aqui em Northridge, lá em 1994, em Los Angeles, né? E aqui um gráfico, né? Vê que fica um gráfico que começa aqui, o tempo começa em 0 e vai até 30 segundos, que é o tempo talvez de duração aí do terremoto, né? Você vê que tiveram oscilações negativas, né? Abaixo do eixo horizontal são oscilações negativas, acelerações negativas, né? Acima do eixo horizontal, acelerações positivas. Então tem essa oscilação aí, né? Ficou essa aceleração aí do solo, ficou nessa oscilação toda aí, com vários picos, né? É uma função de uma variável usada para representar aí o terremoto, né? Definição básica aí de função, né? É uma lei que associa cada elemento x em um conjunto dos números reais, exatamente um elemento chamado f de x, né? Em um conjunto E, né? Eu falei f de x, né? É a forma como a gente lê isso aqui, né? F entre parênteses x, a gente sempre vai falar assim, f de x, né? Ah, g de t, né? G entre parênteses t. É a forma que a gente usa para falar verbalmente uma função. Esse conjunto D, né, vai ser o domínio da função, né? É o domínio da função, algo que vai ser importante para a gente estar reconhecendo na função, né? E o intervalo de f é o conjunto de todos os valores possíveis de f de x, conforme x varia por esse domínio, né? O símbolo que representa um número arbitrário no domínio de uma função f é denominado variável independente, né? Então, sempre esse cara que está entre parênteses aqui, né, a letra que está entre parênteses é a variável independente, que é sempre a variável que está no eixo horizontal, né? Um símbolo que representa um número na imagem de f é denominado uma variável dependente. Seria o cara que está aqui no eixo vertical, né? No exemplo a variável r é independente, enquanto a é a dependente. Lá aquele exemplo lá da área do círculo, né? O r, que é o raio, é independente e o valor da área é o dependente. A área depende do círculo, né? Basicamente é isso. Outra forma de pensar em funções, né, de representar, é através de pensar a função como se fosse uma máquina, né? Pode pensar na máquina, na calculadora, por exemplo. Você tem um dado de entrada, aqui no caso é essa letra x. Essa letra x entra na máquina, né? Essa máquina processa essa informação que você entrou aqui e resulta num valor f de x. A saída é um valor. Pode ser que essa máquina, que o valor que você entre aqui, essa máquina não aceite. Por exemplo, faz na calculadora a seguinte conta. Pega o 2, né, e divide por 0. A calculadora vai dar uma informação para você, que essa conta não é permitida. É impossível fazer essa conta. Divisão por 0 não existe, né? Então a máquina não aceitou o valor, né? Essa informação vai ser interessante para a gente. Não, procurar saber quais são as situações para as quais a função não consegue avaliar o valor de entrada, né? Outra forma de ver uma função, diagrama de flecha, né? Todo mundo já deve ter visto isso, né? Você tem aqui do lado esquerdo o domínio da função, representado pela letra D, e do lado direito o conjunto representando a imagem, né, da função. E a seta aqui é exatamente o que acontece quando você avalia a função num determinado valor aqui do lado do domínio, né? Dá um determinado valor no lado direito. Todos esses são conjuntos de números reais, né? São conjuntos de números reais. Cada flecha conecta o elemento de D com o elemento de E, né? E a seta indica que f de x está associado a x, f de a está associado a e assim por diante, né? Outra forma aí de ver uma função, através de pares ordenados, né? Ou melhor, batalha naval, né?
valor de x, valor de f de x. O x é um cara que está no eixo horizontal e o y é um cara que está no eixo vertical. Então, você tem lá A, o par ordenado AB. É esse ponto aqui, né? É isso que essa forma algébrica aqui está dizendo. X, f de x, tal que o x pertence ao domínio, né? Todo x que você vai pegar tem que estar no domínio da função. Então, basicamente, isso aqui é uma batalha naval, né? Você pode pensar assim. E o gráfico da função, né, ele vai ser muito útil para a gente, porque a gente vai conseguir entender o comportamento, né, o histórico da função, igual lá no gráfico da Covid, se o número de contaminados está aumentando, está diminuindo, está com tendência de aumentar, né, você consegue fazer várias interpretações com o gráfico da função. Né. Claro que existem diversos softwares aí, aplicativos de celular, sites de internet que calcula, faz esse gráfico da função para você. Como é que ele faz esse gráfico? Ele faz exatamente isso aqui. Pega milhares de pares ordenados e projeta na tela para você a função. Né? Aí outra forma também de ver. É como se fosse uma altura. Né? Para um determinado x aqui, x igual a 1, você avalia f de 1 é esse valor aqui, que é exatamente a altura do eixo x até a função. Né? Essa altura aí. X igual a 2, de novo. É a altura desse segmento de reta aqui. F de 2 é exatamente essa altura, né? Isso aí vai ser muito útil lá, bem lá para frente, quando a gente for trabalhar com a área abaixo da função, né? Que é o que quando a gente vai usar a integral. Outra forma também que o gráfico ajuda a gente, né? Que é, com o gráfico você consegue ver rapidamente qual é o domínio e qual é a imagem da função. A função é essa curva em azul, né? E você consegue ver nitidamente aqui que o domínio é esse intervalo aqui, né? A imagem é esse intervalo aqui. Tá certo? Bem fácil de ver, né? Todos os valores possíveis para o domínio estão aqui. É só você acompanhar o gráfico aí da função. Né? A imagem também. Os valores variam nessa faixa aqui de valores, né? Não passa daqui, né? Tá, tá compreendido nessa faixa de valores. Domínio é a mesma coisa. Um exemplo aí bem tranquilo, né? Que é tipo de batalha naval que eu falei. Né? Tem lá uma função, que é essa curva aqui na cor rosa, né? Pede para encontrar os valores de f de 1 e f de 5. Né? Aí você observa aqui, né? O gráfico está com vários quadriculados aqui, né? Cada quadradinho desse aqui tem um comprimento de 1, uma unidade, né? Então, ele quer saber o f de 1, 1 está aqui, né? X igual a 1 está aqui. F de 1, o valor da função está aqui. Aí você vai ter que ver que valor é esse aqui. 1, 2, 3. Tá certo? Então, f de 1 é igual a 3. Tá certo? F de 5. Aí você vai ter que contar aqui, ó. 2, 3, 4, 5. 5 tá aqui. X igual a 5 tá aqui. Até chegar na função, tá aqui, ó. Aí você rebate para cá, já fica complicado de saber que valor é esse, né? Porque aqui mais ou menos é 0,5, aqui é menos 0,5, aqui é menos 1, né? Menos 1, aqui é menos 2, aqui é menos 3. Então aqui é por volta de, sei lá, você vai ter que estimar, não tem jeito, né? Aproximadamente menos 0,75. É um valor razoável aqui, né? Olhando aqui. Agora, qual que é o domínio? O domínio, se você olhar o gráfico, começa no zero, essa curva rosa começa no zero e vai até esse cara aqui, né? Aqui é o 5, aqui é o 6, aqui é o 7. Então, o domínio é o intervalo fechado entre 0 e 7, certo? A imagem, que lá a gente chamou dessa letra E maiúscula, de novo, a faixa da imagem vai daqui, né? No caso aqui é menos 2, até aqui, ó, o máximo que a função atinge, que é 4. Então, vai de menos 2 até 4 a imagem. Tá aí, domínio a imagem. Olhando para o gráfico, você consegue responder isso aí facilmente. Né?
Mais representações de funções. Aí, no caso, o teste da reta vertical. É um teste bem interessante, que dado um gráfico de uma função, você consegue reconhecer facilmente se esse gráfico pode ser representado por uma função ou não, né? Como é que é o teste? Vamos ver aqui o gráfico do lado esquerdo, né? Vamos ler aqui o primeiro teste. Teste da reta vertical. Uma curva do plano xy é o gráfico de uma função de x se, somente se, nenhuma reta vertical cortar a curva mais de uma vez. Então, não pode ter mais de uma interseção com a curva. No caso aqui, a curva é azul. Qualquer lugar que você faça aqui essa reta vertical, né? Qualquer lugar aí que você trace uma reta vertical, só cruza essa linha, essa curva azul, uma vez. Então, está dentro desse teste aqui. Então, esse gráfico dessa função, dessa curva azul aí, pode ser representado por uma função real, né? Então, isso aqui pode ser representado por uma função. Já esse outro gráfico aqui, né? Aqui, beleza, só cruzou uma vez. Aqui também, aqui também, aqui também, né? Só que quando você chega a partir daqui, ó, já começa a cruzar duas vezes, né? Mais de uma vez, tem mais de uma interseção com a curva azul. Então, pelo teste da reta vertical, essa função azul aqui não pode ser representada por uma função. Não é uma função, né? Outro exemplo. Tem aqui uma equação, né? X igual a y ao quadrado menos 2. Né? O x é a variável independente. Variável independente. E o y é a variável dependente, né? E aqui está o gráfico dessa equação aí, né? Quando você faz o teste da reta vertical, você vê claramente que intersecta duas vezes a curva azul, que é essa expressão aqui. Então, isso aí não pode ser, não é uma função, né? Por exemplo, aqui, se esse aqui for x igual a 2, né? Se o x for igual a 2, a gente vai ter 2 igual a y ao quadrado menos 2. Ou y ao quadrado igual a 2 mais 2. Então, y ao quadrado igual a 4, né? Então, módulo de y igual a 2. Ou y igual a mais ou menos 2. Ou seja, para x igual a 2, você tem dois valores para y, menos 2 e 2. Então, isso aí não pode ser uma função. É exatamente o que o teste da reta vertical diz, né? Só que feito aqui de forma algébrica. Agora, você pode analisar isso aí de forma separada, né? Por exemplo, isolando o y ao quadrado aqui, né? Y ao quadrado igual a x mais 2, de modo que quando você extrai a raiz quadrada dos dois lados, você fica com y igual mais ou menos raiz quadrada de x mais 2. Agora você tem uma função, uma parte positiva e uma parte negativa, né, na frente da raiz quadrada. A parte positiva é esse gráfico aqui. E isso aqui, pelo teste da reta vertical, é uma função, né? A parte negativa é esse gráfico aqui, de novo, pelo teste da reta vertical, é uma função tranquilamente, né? Então agora você tem duas funções separadas, né? Gerado por essa equação aqui em cima. Então, analisado assim em separado, você consegue separar em duas funções. Aí você pode também inverter aí os papéis de x e y, né? Por exemplo, o x agora a gente vai chamar de h de y. Então, quando você faz isso, o y passa a ser a nossa variável independente, né? E o x passa a ser a nossa variável dependente. Então, nesse caso aí, para cada valor de y de entrada, eu vou calcular y ao quadrado menos 2. Aí não tem problema nenhum, né? Eu posso fazer o gráfico disso aí tranquilamente, né? Como uma função que todo mundo conhece, é uma parábola, y ao quadrado menos 2, né? E você faz o gráfico da parábola agora em pé, né? Agora sim, pelo teste da reta vertical aí, da reta vertical, você consegue ver que isso aí é uma função, né? Mas claro que para fazer isso você teve que inverter aqui os papéis das variáveis dependente e independente. Antes de falar dessas funções definidas por partes, vamos ver alguns exemplos aí de encontrar domínio e imagem de funções, né?
Vamos ver aqui um exemplo bem simples, né? Vou colocar aqui o exemplo para encontrar o domínio e a imagem, né? Então vamos supor que a nossa função seja essa daqui. Letra A, g de t é igual, vamos ver, 4 menos 7t, raiz quadrada, né? Eu quero encontrar o domínio e a imagem dessa função g de t. T é a variável independente, né? Aí como é que eu faço isso? Vamos começar aqui pela imagem. É, como é uma função raiz quadrada, né? O que eu já falei aí, né? Raiz quadrada, a gente não pode ter raiz quadrada de números negativos, né? E o valor de raiz quadrada é sempre algo maior ou igual que zero. Então, isso aqui é sempre maior ou igual que zero. Ou seja, a imagem tem que ser um valor, tem que estar compreendida entre os valores de zero e mais infinito. Tá certo? Vocês concordam com isso aí? É qualquer valor nesse intervalo aqui. Ó. Qualquer valor a partir do zero é a nossa imagem. Tá certo? Por quê? O resultado de uma raiz quadrada só pode ser positivo ou zero. Então, a imagem é do eixo horizontal para cima, né? Todos positivos, né? Bem tranquilo, né? Domínio. O domínio, a pergunta que você tem que fazer, quais são os valores possíveis para t, que quando eu substituir aqui, vai dar o resultado de uma raiz quadrada coerente, né? Não vai dar a raiz quadrada de número negativo. Aí como é que você faz isso? Então, eu tenho que ter 4 menos 7t não pode ser menor que zero, né? Pode ser zero ou pode ser maior que zero. Então, a gente vai analisar desse jeito aí. 4 menos 7t tem que ser maior ou igual que zero para que eu possa fazer essa conta aqui de forma coerente. Manualmente, né? Ou, por exemplo, na calculadora. Se você fizer com um valor diferente disso aqui, dessa desigualdade aqui, a calculadora não vai fazer conta para você, né? Então aí você faz a conta aqui, ó. 4 é maior ou igual que 7t, certo? 4 sobre 7 maior ou igual que t. Então, você tem que ser menor ou igual que 4 sobre 7, né? Então, o domínio, repetindo aqui, né? Domínio é todo t menor ou igual que 4 sobre 7, ou você pode escrever assim também, né? Menos infinito até 4 sobre 7, intervalo fechado. Aqui é intervalo aberto, né? Aqui também eu coloquei intervalo aberto, porque infinito é um símbolo, né? Não é um número. A gente vai ver mais para frente quando falar de limite no infinito, né? A gente vai ver esse símbolo várias vezes, mas a gente utiliza intervalo aberto porque o infinito é um símbolo, não é um número. O infinito é um número tão grande quanto você queira, né? Se seu colega fala um número muito grande, você consegue falar um outro maior ainda. E eu consigo falar um outro maior ainda. Ou seja, isso é infinito. A gente representa esse tipo de coisa como infinito, um troço que cresce indefinidamente, né? Um número tão grande quanto você queira. Aí agora que para vocês fazerem em casa, né, encontre o domínio e a imagem dessa função aqui, ó. F de z menos 6 menos 3. Né? Faça isso aí para casa e a gente termina aqui essa aula para não ficar muito grande, né? Até a próxima aula aí.